Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, tudo bem? A gente está estudando esse trimestre sobre descanso em Cristo. E se é a primeira vez que você está nos acompanhando, a gente segue o estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você está gostando dos nossos vídeos, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E semana passada a gente começou falando sobre vivendo em uma sociedade que não para. E essa semana a gente vai estar falando, dando exemplos do povo de Israel sobre inquietos e rebeldes. E veremos alguns exemplos como essa inquietação do povo acabou afetando o seu próprio destino quando eles saíram do Egito. Isso, e é importante lembrar que a gente estuda essas histórias antigas da Bíblia porque a gente acredita que com elas a gente vai aprender como Deus se relaciona com o povo de Israel naquela época e como a natureza humana é sempre a mesma, a gente acredita pela fé que a gente vai aprender como Deus se relaciona com a gente hoje, né? Então, hoje a gente está estudando sobre, o título é Inquietos e Rebeldes, né? Então, a lição dessa semana, ela foca na relação entre a pecaminosidade da natureza caída e a falta de paz interior, como o Pitu disse. Essa inquietação, ela é um descontentamento persistente com a vida, quando as pessoas lutam contra circunstâncias que não estão de acordo com suas expectativas e falham tragicamente em aceitar quaisquer outros termos que não são os seus. Então, veja, eu gosto muito de pegar sempre as definições das palavras, né? Inquietação. Inquietação pode ser pensado até como uma pessoa que está querendo progredir na vida e que é inquieta, tal, mas na realidade, quando você olha inquietação no dicionário, algo um pouquinho diferente. Olha aqui, ó. Condição da pessoa inquieta é o estado de quem demonstra falta de sossego, quem não consegue repousar, sem tranquilidade e nervosismo. Quer dizer, se o nosso trimestre é sobre descanso, né, Pitu? A pessoa que é inquieta não consegue descansar. Agora, antes de passar para você revisar a primeira história, eu quero deixar isso com você. Olha aqui, ó. A segunda definição é a ação de preocupar-se com o que normalmente se encontra acima do seu entendimento. Falta de satisfação intelectual, inquietações da mente e de pensamento. Mas você veja, é algo que você está se preocupando com algo que está acima do seu entendimento e da sua responsabilidade. Agora nós vamos revisar uma das histórias agora, que é a história do maná, né, Pitu? E vamos ver como que isso aí se desenrola. Interessante isso, João, que você está falando, né? Porque isso se encaixa certinho com essa história do povo de Israel de Maná. Então, lembrando, eles estavam em cativeiro por mais ou menos 400 anos no Egito, veio Moisés e conseguiu tirá-los do Egito. Então, se você conhece a história, você sabe que não foi fácil, teve as 10 pragas e finalmente, depois das 10 pragas, o faraó finalmente cedeu, saíram, e mesmo quando estavam saindo, atravessaram o mar, que Deus abriu as águas, os egípcios estavam indo atrás, a água fechou e finalmente eles estavam livres dos egípcios. Então, né, estavam escravos, não tem nada melhor do que serem livres. Só que aí eles estavam no deserto, tendo que ir para a terra de Canaã. Só que não era uma jornada que era rápida, não era uma semana de jornada, ou em 2 semanas já estava lá, já estava esperando por eles. Eles tiveram que passar por certas tribulações. E enquanto eles estavam nesse percurso para chegar na Terra Prometida, o povo começou a sentir fome, reclamar que não tinha aquele pão quentinho que tinha lá no Egito, que não tinha o peixe que eles tinham no Egito, que não tinha as verduras que eles comiam, se esquecendo de que eles eram escravos. Isso em menos de 1 ano. E essa reclamação chegou e ficou muito forte, ao ponto de que o povo, né, começou a ficar perdido. E Deus, na sua misericórdia, o que ele fez? Ele deu o maná. E o maná era aquele pão que vinha todas as manhãs, todos os dias, menos no sábado. E esse pão também representa que é a vida. E o povo recebia o pão. Só que depois de quando você recebe a primeira vez, a segunda vez, o primeiro mês, os primeiros meses, tudo tranquilo. Só que aí o que aconteceu? O povo começou a ficar de novo de saco cheio do pão. Queriam mais. E de novo a ingratidão começou a bater neles e começaram a reclamar. Só que a gente viu, né, a reclamação e a rebeldia.
E o povo começa daí a fomentar, começa a ter ideias, começa já a discutir, a duvidar da liderança e fica infeliz. Só que nisso reflete porque Deus estava lá no meio deles o tempo todo, presente e dando o milagre do pão, e eles se esqueceram dessa forma assim tão óbvia, né? E isso tudo é reflexo deles talvez terem pouca fé, não acreditaram, tendo ali experimentado e estando ali, né, na mão deles o pão todos os dias e mesmo assim reclamando. Eu queria fazer um comentário só, para a gente só contextualizar. O maná foi dado pouco antes dos 10 mandamentos pela primeira vez, né? Êxodo 16. E naquela vez, o povo reclamou também. Foi antes dos 10 mandamentos. Naquela vez, Deus também mandou para eles, além do maná, algumas codornas, né? Que faz parte da história. Mas naquela vez, eles comeram as codornas, comeram o maná, e o maná continuou por mais um ano, né? Depois, para voltar nessa parte que você está de números, foi depois de um ano, quando eles estavam se preparando para sair do Monte Sinai, para ir para as fronteiras de Canaã, aí que eles começaram a reclamar de novo, né? Do maná que eles estavam comendo já faz um ano, né? E é interessante porque Deus foi mais severo nessa segunda vez, foi mais porque Deus precisava corrigir o comportamento deles, porque antes do Sinai, na primeira vez, eles não tinham recebido a revelação de Deus, não tinham feito aliança com Moisés, com os 10 mandamentos. Nessa segunda vez, eles já tinham recebido o tabernáculo, todas as informações, toda a revelação de Deus. Então, Deus falou, se vocês querem realmente ter esse maná, se vocês querem ter algo diferente do maná, eu vou dar para vocês, vocês vão comer isso aí por 30 dias. Eu vou dar codorna para vocês, vocês vão comer até que ela caia pelas suas narinas, né? Então, Deus toma uma medida drástica aos nossos olhos, né? Mas para provar para o povo que ele sabe melhor o que é melhor para cada um deles, né? E o curioso do contraste da codorna que ele manda, e a Bíblia diz que ele mandou 2 côvados de altura, num raio de 20 quilômetros do acampamento, quer dizer, lotou o chão de codornas, entendeu? Tipo, tinha quase que 90 centímetros de codorna no chão. As pessoas começaram a pegar codornas e carne e colocar, estocar. A Bíblia diz que foram 10 barris que cada um pegou para sua família. O contraste disso com o maná, que o maná, você lembra, o maná você podia pegar só a sua porção diária. Teve algumas pessoas que pegaram mais do que um dia e o que aconteceu? Apodreceu, né? Então, o maná ele representa essa necessidade de termos essa dependência diária de Deus. Então, quando Deus manda essa carne toda aí, Deus falou, eu vou mandar por um mês. Ele mandou tanto para sobrecarregar eles, para eles verem que realmente Deus podia fazer tudo. Mas ao pegarem esse tanto que eles pegaram, foi aí que eles foram repreendidos e muitos morreram por causa daquela infecção tremenda lá, né? Exato, né? E outro ponto interessante aqui, que a inquietação leva à rebelião, e a rebelião, no final das contas, leva à morte. Ou pode, né, querer o pessoal levar a matar os seus próprios companheiros, como a gente vê no exemplo dos 12 espias, que parte, né, do povo de Israel e chegar em Canaã, aquela terra era habitada. E eles pegaram 12 espias para ir lá e escoltar-se a terra para ver o que tinha, o que eles precisavam fazer, e eles ficaram 40 dias. Quando voltaram, eles voltaram com a terra maravilhosa, mana leite e mel, é boa, tem tudo que a gente precisa. Só que era habitada. 10 dos 12 achavam que eram gigantes, impossível conquistar. Mas 2, Josué e Caleb, falaram, não, a gente consegue. Só que aí, eu fico imaginando, começou uma briga, porque 2 falando que conseguiríamos conquistar, e os outros 10 falando que não, era impossível, e essa rebelião ali, essa briga, chegou ao ponto de querer apedrejar Josué e Caleb. E eles estavam com a pedra na mão quando finalmente Deus interviu, e aí eles não foram apedrejados. Só para contextualizar essa história que você está falando, eles saíram do Sinai depois da história do maná, e eles foram chegando perto da Terra Prometida, eles mandaram esses espias para espiar, para ver se poderia haver um prospecto de conquistar a terra, né? Eu acho que o detalhe interessante, Pitu, é que Josué e Caleb, eles não estavam tentando
ou não estava na cabeça deles achando que eles iam guerrear sozinhos. Eles sabiam que Deus ia na frente deles, né? E os outros 10 estavam achando, a gente vai ter que ir sozinho, a gente vai perder essa guerra, enfim. E o que é mais curioso nessa história é que se você ler a história toda, você vê que Deus fala assim, olha, porque vocês duvidaram, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Nenhum de vocês vai entrar naquela terra. Aí o povo, na hora, muda de ideia. E eles falam que não, tá bom, então nós vamos lá guerrear e tal. E Deus fala através de Moisés, não, se vocês forem agora, vocês vão morrer. Então você vê a ironia da história, de como a gente fica inquieto e rebelde e não entende o plano de Deus, que Deus queria que eles fossem guerrear com Deus no comando. E aí agora eles não queriam ir, ficaram com medo. Aí Deus falou, então vocês vão ficar no deserto vagando por 40 anos. Aí daí eles querem ir, e aí eles se rebelam com Deus para não ir e depois para ir. Então as causas da inquietação é algo realmente impressionante, porque isso acontece com a gente hoje, né? O que Deus está querendo fazer na sua vida? O que Deus está querendo fazer na minha vida? Quantas vezes, Vitor, a gente está tentando fazer algo no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida, com nossos amigos, e você sente que você está nadando contra a maré, você sente que está sendo muito esforço, né? Eu até lembro, Vitor, a gente está fazendo Entre Amigos há quase um ano, né? E eu lembro que no começo, eu que sou um cara um pouco mais inquieto que você, tentando fazer várias modificações, tentando fazer a coisa engrenar e tudo. E até a gente, né, no começo trocou bastante ideia, mas para mim, quando eu fiquei em paz, foi quando eu percebi que o que a gente está fazendo é uma obra de Deus, entendeu? Então, eu entreguei isso nas mãos de Deus e agora a coisa está engrenando, por quê? Porque a gente está deixando Deus conduzir e muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende, né? Então, para mim, Pito, a questão de controle é essencial, é deixar o controle para Deus, deixar Deus trabalhar, né? E olha só, outro texto que encaixa certinho, né? Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz e com frequência a procuramos no lugar errado. E eu queria ler João aqui, João 14, 27, que complementa também ainda mais isso daqui, porque diz o seguinte, Deus fala assim, né? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha só, né? Te dá paz. E essa paz que para nós é difícil a gente buscar, né? Às vezes a gente consegue, às vezes dura um dia, dura uma semana, dura um mês, e a gente acaba ficando aflito de novo, né? E é a paz da certeza de que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, está fazendo uma obra no mundo, e ele vai terminar, né? São as alianças que a gente viu no trimestre passado, né? Deus tem um compromisso em nos salvar, né? Para concluir, eu só queria que a gente pensasse o seguinte, Pitu. Deus estava tirando o povo de Israel do Egito. Isso era literal, isso aconteceu. Levou eles pelo deserto, isso foi literal. Eles entraram na terra de Canaã depois de 40 anos. Mas para nós, e até para o povo da época de Jesus, o Egito, o deserto, eles viraram metáforas espirituais de uma condição de vida, né? O que é o Egito hoje? O simbolismo da escravidão do pecado. Então Deus está tentando tirar eu, você, nossos ouvintes, todos nós aqui, do nosso Egito espiritual. Que coisas estão nos prendendo nessa terra? Quais são as coisas que a gente precisa mudar no nosso caráter, no nosso jeito de ser? E para Deus fazer isso, ele tem que fazer a gente passar por um deserto de privações, de ensinamento, e nem sempre isso é fácil, né? Mas qual que é a esperança? É o que você leu aí, é João 14, 27, que a paz que Jesus dá é a paz que ninguém pode tirar. Não é como a paz do mundo, né? A paz do mundo é uma paz temporária, é uma paz circunstancial. E a paz de Jesus, ela transcende todo entendimento porque ela é eterna. Ninguém em nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, né? Então, eu oro para que todos nós tomamos posse dessa paz, nós aqui, eu e você, nossos ouvintes, e que a gente possa sentir quietos e sossegados, sabendo que Deus está no controle e que Ele vai terminar a obra que Ele fez na nossa vida, né? Que Deus nos abençoe e semana que vem estamos aqui para continuar esse estudo, né, Pitu? Pode orar para nós, Pitu, para concluir? Bondoso Pai, muito obrigado por mais esse estudo, muito obrigado pelo João, pela amizade, muito obrigado por você, ouvinte, que está nos acompanhando. Esteja com cada um de nós essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.